As grandezas físicas, agora vamos classificar em termos de grandezas que podem ser adimensionais, ou seja, grandezas que só têm um número. Tá? Essas grandezas não têm unidade de medida. Normalmente, essas grandezas adimensionais são resultados de razão entre duas grandezas iguais. Por exemplo, o coeficiente de atrito, tá? O coeficiente de atrito μ. O μ, se você pegar a definição dele, na prática ele é a força de atrito dividido pela força normal, tá? Já que φ é μ vezes n. Quando você divide φ por n, né, φ é força, Newton. Normal é força, Newton. Quando você divide, você vai encontrar um número puro. Esse número puro não tem uma unidade de medida. A mesma coisa acontece, por exemplo, para as grandezas trigonométricas. Por exemplo, cosseno de um ângulo, tangente, seno. Quando você faz o cosseno quase sempre vai ser a razão entre duas grandezas. Na matemática, sempre serão comprimentos, né? Normalmente, na matemática, são comprimentos. Em física, pode ser velocidade, pode ser outras grandezas que fazem parte lá da nossa análise. Quando você divide comprimento em cima, tá? Sei lá, cateto cosseno. Ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Pronto. Usando a definição. O cateto é um comprimento. Opa, oposto não, é adjacente, desculpa. Bugando já. O seno é o cateto oposto. Então, o cosseno de θ ele é o cateto adjacente dividido adjacente. Cateto adjacente, cateto colado, dividido pela hipotenusa. Ora, quando você divide isso, é comprimento por comprimento. O resultado não tem unidade de medida. É só o número. Tá? Isso vai acontecer sempre quando for razão entre duas grandezas normalmente. Rendimento. Rendimento acontece a mesma coisa. As grandezas que são escalares. Grandezas que são escalares, basta eu dizer para você o número e a unidade que você entende. Exemplo. Eu digo, a temperatura agora, aqui na sala, é de 22. Se eu disser que a temperatura é igual a 22 graus, não é suficiente para você entender. Porque 22 graus, aqui no Brasil, a gente vai associar a escala Celsius, porque para a gente é comum. Mas se você falar isso para um americano, ele não vai entender esse 22 graus. Ele vai entender, na verdade, que isso aí é algo congelante, que na cabeça dele pode ser Fahrenheit. Para não ficar dúvida, você tem que completar com a unidade. Se você falar 22 graus Celsius, brasileiro ou americano vai entender a mesma coisa. Tá? 22 graus Celsius é uma temperatura agradável para todos nós. Então, uma grandeza escalar, eu tenho que dizer o número e a unidade de medida. Se eu falo que minha massa é igual a 70 kg, todo mundo entende. Só 70 é insuficiente. 70 kg completou. Eu disse número, eu disse unidade, completei a informação. Porém, tem grandezas que não é bem assim. É o caso das grandezas vetoriais. Então, exemplo. Você imagina que o cara é controlador aéreo. Não, eu sempre dou o exemplo da bola de sinuca, na verdade. Mas, que é o exemplo que eu dou na minha aula sobre vetores. Tem uma aula completa, onde eu falo mais devagar, e eu explico sobre vetores. Aqui eu estou fazendo mais um resumo. Essa aula, inclusive, está disponível lá no ambiente de aprendizagem, tá? Quem quiser ver essa aula completona. O que acontece? Tem uma bola aqui, e eu digo, essa bola tem velocidade de 5 metros por segundo. Ora, se eu falar 5 metros por segundo, isso aqui é uma mesa de sinuca, né? Aqui na Bahia é sinuca, em outros lugares fala bilhar. É uma mesa de bilhar. 5 metros por segundo pode me dar infinitas possibilidades. Tá? Eu posso dizer que é 5 metros por segundo para cá, eu posso dizer que é para cá, eu posso dizer que é para cá, eu posso dizer que é 5 metros por segundo, rigorosamente o vetor tem que ter o mesmo tamanho, tá? Para ter o mesmo módulo. O mesmo módulo, acreditem aí, corrijam mentalmente, de que ele tem o mesmo tamanho, mas apontando para lugares diferentes. Então, 5 metros por segundo somente não é suficiente. Se eu falar velocidade igual a 5 metros por segundo, não deu. Tá? O número e a unidade não caracterizou a velocidade, porque eu fiquei em dúvida. Agora, se eu falar 5 metros por segundo, aí eu completo. Direção horizontal, em relação ao plano do monitor ou do celular, depende de onde está assistindo essa aula.
Direção horizontal, aí você diz, opa, direção horizontal, beleza, não pode ser isso aqui, vamos apagar. Não pode ser isso aqui, vamos apagar. Não pode ser isso aqui, nem pode ser isso aqui. Então, sobrou só duas possibilidades agora. Agora que sobraram apenas duas possibilidades, ainda não está caracterizado. Eu tenho que completar a informação. Aí eu vou dizer para a direita. Pronto, se eu disser horizontal para a direita, matei. Agora não tem, ninguém mais vai discutir. 5 metros por segundo com essas informações aí é para cá. Então, qualquer grandeza física que eu precise dizer o módulo acompanhado de sua unidade de medida, a direção e o sentido é uma grandeza vetorial. Na prática, resumindo, é assim. Se eu precisar dizer o valor e para onde está apontando, é uma grandeza vetorial. Isso vai acontecer com velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento, impulso, força elétrica, campo elétrico. Cada vez que aparecer uma grandeza vetorial, você vai ter que lembrar de todas as operações que você faz com vetores. Vai ter que carregar essas operações com vocês. Por essa razão que eu digo, aprender a operar com vetores vai facilitar a sua vida nos conteúdos mais à frente. Quais são as operações possíveis de serem feitas com vetores? Tá? Então, quais são as operações que nós precisamos fazer com vetores? Existem as operações de adição, de subtração, de decomposição. Teria ainda o produto escalar e o produto vetorial, que não é estudado no nível médio. Tá? Então, as operações com vetores. Primeiro, vamos observar, e aqui eu vou fazer bem no modo simplificado, porque eu acho que vocês estão careca de saber, mas se não tiverem, podem levantar a mão e eu tiro a dúvida de vocês. Primeiro, adição, ou soma de vetores. Vou botar soma mesmo aqui, porque é o mais comum de eu escrever, soma de vetores. Na hora de somar os vetores, você vai ter que observar o seguinte, eles estão na mesma direção, tá? Se estiverem na mesma direção, é bem simples. O que seria a mesma direção? Estão os dois na horizontal, os dois na vertical, como é que eles estão? Tá? Como eles estão, vai definir como é que você faz a operação. Então, mesma direção, o que seria isso? Vamos imaginar, nós temos uma caixa, essa caixa está apoiada sobre uma mesa, você então vai aplicar sobre esta caixa duas forças. Uma força de intensidade 30 newtons, outra força de intensidade 40 newtons. Pronto. Ora, quando eu peço para você somar os vetores, eu quero que você me dê um vetor só, que sozinho faz o mesmo efeito dos outros dois. Então, é fácil, intuitivo perceber que você pode trocar essas duas forças por apenas uma força que tem intensidade 70 newtons. Então, essas duas forças aí podem ser trocadas por uma força de 70 newtons que vai fazer o mesmo efeito. Nossa conclusão é, dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, eu somo os dois vetores. Quando você tem a situação de ter dois vetores com mesma direção, porém, os sentidos opostos, também é intuitivo. Não precisa você fazer, não precisa decorar. Você olhou que o cara puxou para um lado com 40 newtons. Beleza. Um vetor está para cá. O outro puxou para o outro lado com 30 newtons. Tá? Isso é equivalente a quê? Ora, isso é equivalente a ter apenas um vetor indo para a direita com intensidade 10 newtons. O que é que você faz? Vetores que têm sentidos opostos, você subtrai e mantém a direção e o sentido daquele vetor que tem maior módulo. Então, 10 newtons aqui, apontando para a direita. Tá? Isso vai acontecer em vários problemas lá para frente. Aí tem o caso de vetores que são perpendiculares. Quando os vetores são perpendiculares, aí tem que ter somente um pouquinho de cuidado. Quando tiver perpendiculares, normalmente você vai aplicar a regra do paralelogramo ou regra da poligonal fechada e aplicar o teorema de Pitágoras. Basicamente isso. Você pode imaginar que você tem uma mesa, né, em cima de uma mesa, tá, um plano. Sobre esta mesa, né, essa superfície,
você vai colocar a caixa, agora vamos ver a caixa de cima, vista superior da caixa, e você então vai aplicar uma força de 40 newtons para cá, e você vai aplicar uma força de 30 newtons para cima. Deixa eu botar só, para simplificar aqui, eu vou botar a partir do meio, 40 newtons para cá e 30 newtons para cima. Aí eu pergunto, para onde você acha que essa caixa vai se deslocar? Ora, essa caixa vai se deslocar numa direção que é diagonal entre esses vetores. E aí vem o que nós chamamos de regra do paralelogramo ou poligonal fechada. Paralelogramo sempre que os dois vetores estão saindo do mesmo ponto, que é este caso. O que é que eu faço? Eu faço paralelo ao de 30 newtons, paralelo ao de 40 newtons. No ponto que ocorreu o cruzamento das retas tracejadas, é para lá que eu vou traçar o meu vetor resultante. Então, meu vetor resultante vai ser esse aqui. Essa força de 30 newtons e a de 40 newtons equivale a esta força aqui, que eu vou chamar de força resultante. Esta força resultante, tá, tem um módulo. Como é que eu acho o módulo dessa força resultante? É fácil você ver que isso aqui equivale à hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, o módulo dessa força resultante, vou escrever assim, vou escrever o módulo assim, módulo da força resultante elevada ao quadrado, tá? Só para indicar que é uma força, que eu quero o módulo, o valor numérico. Vai ter que ser igual à hipotenusa ao... A hipotenusa ao quadrado vai ter que ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ora, aluno experiente, vestibulando aí de medicina, olha para isso e nem faz conta, né? Se olha e diz logo, isso aí é igual a 50 newtons. Mas observe, quando eu falo 50 newtons, eu estou dizendo apenas o valor numérico e a unidade de medida. Eu calculei o módulo. Como força é um vetor, rigorosamente, eu também precisaria dizer qual é o ângulo que ele está seguindo aqui. Porque se eu disser qual é o ângulo, eu também estou dizendo para onde ele está apontando. O que acontece no nível médio, normalmente, é que o desenho é suficiente para você dizer para onde aponta. E aí você não precisa descrever o ângulo. Se fosse uma outra situação, você teria que dizer que o módulo é esse, calcular a tangente do ângulo para saber quem é este ângulo aqui. Para você completar com módulo, com direção e com sentido. Normalmente, o ângulo de inclinação já diz para a gente qual é essa direção e qual é esse sentido. Aí, regra do paralelogramo. O que seria a regra da poligonal? Vai acontecer alguns problemas de, ao invés dele te dar os dois vetores saindo do mesmo ponto, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai te dar um vetor chegando, outro vetor saindo. O importante é você saber o seguinte, um vetor é algo que tem módulo, direção e sentido. Se você não mudar o módulo, nem a direção, nem o sentido, você não muda o vetor. Isso quer dizer que, no meu desenho aqui, parece que esse cara aqui está um pouquinho maior que esse, mas vocês vão corrigir mentalmente, tá? Eu realmente parece estar um pouco maior. Você vai imaginar que esse cara aqui é de 30 newtons também. 30 também. E aqui é 40 também. Então, o 40 foi mantido, beleza. Mas o 30, que foi que eu fiz? Eu tirei ele daqui e joguei para cá. Quando eu coloquei ele para cá, ficou um vetor chegando, outro vetor saindo. Quem é o vetor resultante? Aí a regra da poligonal, que é a mais fácil de todas. Saiu de onde? Saiu daqui. Chegou aonde? Chegou aqui. Quem é o vetor resultante? É só você ligar. Observe que, se você usar regra do paralelogramo, ou você usar regra da poligonal, paralelogramo, ou você utilizar a regra da poligonal, você não muda o vetor resultante. O vetor resultante continua apontando para o mesmo lugar, tendo a mesma direção, tendo o mesmo tamanho, tendo o mesmo sentido. O que é que difere a regra? É você olhar se os dois estão saindo do mesmo ponto, ou se tem um vetor chegando e outro vetor saindo. E sempre você pode transformar um problema que era para resolvido com paralelogramo, você pode transformar em poligonal e vice-versa, desde que você desloque o vetor para atender à condição necessária. Eu posso pegar o 30 daqui, redesenhar o 30 aqui, e se eu redesenho ele aqui,
Ao invés de aplicar a regra da poligonal, eu aplico paralelogramo e vice-versa. Isso você pode fazer sempre. Tem ainda o caso de vetores que têm um ângulo qualquer. Ainda é soma de vetores, tá? Só que agora não são mais perpendiculares. São vetores que têm um ângulo qualquer. E aqui tem que ter um cuidadozinho na hora de fazer esse tipo de conta. Como é que seria isso? Seria você imaginar, então, que eu tenho um vetor, uma caixa, e nessa caixa agora eu vou aplicar uma força de 40 newtons assim, e vou aplicar uma força de 30 newtons, ficou muito grande, apago um pedacinho aqui, apaguei demais, mas aí fica exagerado, 30 newtons aqui, beleza. Dois vetores saindo do mesmo ponto, qual é a regra? Paralelogramo. Então, paralelo ao de 40 newtons, paralelo ao de 30 newtons. Resultado, este aqui, então, é o meu vetor resultante, que seria a minha força resultante. Como é que eu calculo isso? Regra básica, lei dos cossenos. Mas aí tem uma coisa aqui que os alunos acabam se equivocando. Existem duas leis do cossenos? Não, só existe uma lei dos cossenos, que é da matemática. O que essa lei dos cossenos diz? Vou desenhar um triângulo qualquer aqui, genérico, caso da matemática. Vou chamar aqui de A, aqui de B. Não, a matemática costuma chamar esses caras de minúsculos. A, aqui B e aqui C. Tá? Os vértices aqui têm o nome. Aqui seria B chapéu, aqui seria C chapéu, e aqui seria o meu A chapéu. Pronto, meus ângulos. O que a matemática me diz pela lei dos cossenos? Se você quer saber quem é o lado A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado, mais C elevado ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que você quer calcular. Portanto, eu teria que usar o ângulo entre B e C, que é o cosseno de A. Tá? Então, é esse aqui que eu tenho que usar. Essa é a regra da matemática. Só que na física, nem sempre a gente faz assim. O que é que rola na física? Se eu for ser rigoroso, eu vou dizer que esse ângulo aqui ele é igual a 60 graus, tá? Para facilitar a nossa vida. Se eu for ser rigoroso, na hora de aplicar a lei dos cossenos, eu não posso usar o ângulo formado entre os vetores. Porque o ângulo formado entre os vetores é esse ângulo aqui de fora. Tá? Se você observar, eu pego o 30 que está aqui, trago ele para cá, que eu posso fazer isso. Tá? Ao fazer isso, 60 graus está aqui fora. Mas o ângulo que eu tenho que usar, se eu quero saber quem é a força resultante rigorosamente, é o daqui de dentro. Eu tenho que usar esse aqui. Ó. Eu não posso usar o 60. Para ser rigoroso com a matemática, eu tenho que usar o 120. Como é que vocês aprendem a fazer isso normalmente? Vocês fazem assim. Vocês fazem aqui força resultante elevada ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 2 vezes 30 vezes 40 vezes o cosseno de 60. É isso que geralmente o professor de física faz. E o aluno, geralmente, ele causa um bug. Toda vez que eu dava aula para os alunos, professor, aula particular, né, que eu não dou mais aula particular assim, em residência. Professor, mas eu aprendi que lei dos cossenos era mais, na matemática eu aprendi que era menos. Que negócio é esse? Tá? Por que mais e por que menos? Você tem que saber diferenciar, porque tem problemas que exigem essa diferenciação. A lei dos cossenos é sempre menos. É a lei original. Só que, quando, ao invés de você utilizar o ângulo oposto ao lado que você quer calcular, você usa o ângulo suplementar, que é o 60, que é o ângulo de fora, que é esse daqui, o sinal é trocado. Por que o sinal é trocado? Porque o cosseno de 60 graus ele é menos o cosseno de 120 graus e vice-versa. Como assim menos? É só você lembrar do ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, não sei se eu vou conseguir desenhar ele aqui bonitinho, porque a mão livre não é legal. Né? Eu tenho uma animação de computador que isso fica mais bonitinho, mas vamos tentar aqui, que eu não vou abrir agora aqui não. No ciclo trigonométrico, você sabe que o eixo vertical mede o seno.
o eixo horizontal mede o cosseno. Então, cosseno é medido aqui, seno é medido aqui. Se você pegar o ângulo de 60 graus, ele vai estar mais ou menos aqui assim. Se o meu círculo tivesse bonitinho, e que não está, o 120 estaria do lado de cá, tá? Simétrico aqui. Mas está bem torto, vocês vão consertar isso mentalmente. Está horrível, cara, está horrível isso aqui. Se você fizer isso, você vai observar o seguinte, esse cara aqui vai do lado de cá. O que vai acontecer é, o tamanho do cosseno de um vai ser igual ao tamanho do cosseno do outro. O tamanho, tá? Tamanho. Mas um vai estar para o lado positivo e o outro vai estar para o lado negativo. O 60 e o 120 têm o mesmo seno, tá? Tem o mesmo tamanho na vertical. Mas o cosseno de 120 tem o cosseno com sinal trocado. E aí, quando você usa o ângulo suplementar, você é obrigado a trocar de sinal. Então, rigorosamente, aqui, ao invés de usar o cosseno de 60, você teria que usar aqui o cosseno de 120, mas aqui teria que ser menos. Aí você botaria menos aqui e botaria menos cosseno de 120 aqui, que é menos o cosseno de 60. E aí, por essa razão, é que o sinal troca, tá? Fica mais. Então, vamos lá. Desculpa. Aqui é menos. Aí ficaria, o ângulo que eu tenho que usar é o 120. Só que 120 é menos o cosseno de 60. Então, aqui eu botaria menos o cosseno de 60, ao invés de escrever 120. Tá? Então, se eu teria que usar 120 e jogar o sinal menos, aqui eu botaria menos cosseno de 60. Resultado. Quando você multiplicar o menos daqui vezes o menos daqui, dá mais aqui. Então, qual é o macete que eu dou para vocês? Olhe para o que você está calculando. Se tiver idêntico ao caso da matemática, ângulo oposto ao lado que você quer calcular, o sinal é sempre negativo. Se você estiver usando o ângulo que é suplementar, você vai trocar o sinal da lei dos cossenos. Porque você não está usando o ângulo original e você sabe que o cosseno dos ângulos que são suplementares são simétricos. Eles têm os sinais trocados. Beleza? Então, essa é a dica para ângulo qualquer. Então, aqui eu falei os 3 casos de soma de vetores. Tá? Tem ainda a subtração de vetores. Meu horário aqui extrapolou, mas eu tenho essa parte aqui para dar para vocês, tá? Num vídeo que eu já tenho gravado sobre isso, que é falar sobre subtração de vetores e decomposição de vetores. Subtração de vetores e decomposição de vetores. São só 2 tópicos e eu fecho a aula. Posso fechar a aula? Posso seguir? Já estamos aqui, né? Falta só 2 tópicos, é rapidinho. Subtração de vetores vai aparecer muito em quantidade de movimento e impulso. Vai ser muito comum a gente estudar isso lá. Significa o seguinte, eu tenho um vetor, por exemplo, eu chuto uma bola está se movimentando, um caso logo prático. Aí essa bola está se movimentando e ela tem uma quantidade de movimento. Tá? Essa quantidade de movimento pode ser representada por um vetor, ela é uma grandeza vetorial. Quando chegar num outro ponto, alguém vai rebater essa bola. E essa bola vai mudar de direção. Então, essa bola que tinha uma quantidade de movimento 1, ela vai passar a ter uma quantidade de movimento 2. Só que isso aqui são grandezas vetoriais. Aí, quando a gente estuda o teorema do impulso, a gente vê que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que essa variação aqui, essa subtração, não é uma subtração de números, é uma subtração de vetores. Isso quer dizer que se o módulo desta quantidade de movimento for igual, por exemplo, a 10, tá? Não vou botar as unidades não, só o número. É 10, já está aqui, quilogramas vezes metros por segundo. O tempo acabou, eu estou correndo. 10 não é um número bom. Não é um número bom porque não vai dar exato, tá? Vamos botar aqui 6. 6 quilogramas vezes metros por segundo. E a quantidade de movimento 2, alguém foi lá e deu um chute, um impulso que alterou a trajetória e alterou o valor. Alterou o valor e o módulo aqui passa a ser igual a 8 quilogramas vezes metros por segundo. Se eu perguntar para você quem é o impulso, você não pode simplesmente fazer 8 menos 6. Não, porque impulso não é uma grandeza escalar.
É uma grandeza vetorial. Você vai ter que fazer uma subtração de vetores. Se é uma subtração de vetores, o que diz a regra? Você mantém o vetor que está com sinal positivo e inverte aquele vetor que está com o sinal negativo. Então, rigorosamente, a conta seria essa. Impulso, eu teria que fazer o final, que é o Q2, menos o Q1. Quem é o Q2? O Q2 está aqui, 8, para cima. Se ele é para cima, eu não mexo nele, ele é mantido. Tá? Então, se eu fosse desenhar ele aqui embaixo, eu desenharia ele mantendo o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Quem é Q1? Esse cara aqui, que vale 6. Mas eu tenho que fazer menos Q1. Se é menos, o que eu faço? Eu inverto ele. Se Q1 está apontando para a direita, menos Q1 está apontando para a esquerda. Então, aqui seria o Q2 mantido e o Q1 mantido. Depois que você inverte o que está com o sinal negativo, trabalhe da mesma maneira que você fazia antes na soma de vetores. Eu tenho dois vetores que estão saindo do mesmo ponto. O que é que eu faço? Regra do paralelogramo. Tá? Fica um pouquinho torto aqui, que eu estou escrevendo no vazio. E aí não fica tão legal. Tá? Encontrou aqui, o que significa? Esse carinha daqui, então, apontando para cá, seria o meu ΔQ. Ele é a minha variação da quantidade de movimento. Ele é o meu impulso. Quer dizer o seguinte, para eu conseguir fazer com que a bola que estava vindo nessa direção sofra uma alteração e passe a se movimentar para cima, eu preciso aplicar o impulso assim, inclinado. E acaba sendo intuitivo porque que esse impulso tem que ser inclinado. Esse impulso, ele precisa ser inclinado simplesmente porque... Opa, está do lado de cá. Porque se a bola estava vindo nessa direção, eu preciso aplicar uma força que vai reduzir a velocidade da bola. Ele vai ter que zerar a componente horizontal da bola. E depois ele vai ter que impulsionar essa bola para cima. Ele vai reduzir a velocidade e impulsionar para cima. Então, como é que você aplica a força? Você aplica a força inclinada. Para uma componente da força produzir a desaceleração no eixo horizontal e a outra componente da força produzir uma aceleração na vertical. Por isso que o impulso ele é inclinado. Tem alguns alunos que, para nessa preguiça de querer inverter o vetor, não quer inverter o vetor, ele aplica outras regras lá para poder achar só o módulo. E aí acaba acertando o tamanho do módulo, porque você acerta o módulo, tá? Se você pegar e ligar aqui, as diagonais de um paralelogramo são sempre iguais. Você vai acertar o módulo, mas você erra a direção.